A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Tornar acessíveis as informações sobre pesquisas científicas é quase tão importante quanto o próprio desenvolvimento dessas pesquisas. Afinal, mais de 90% da ciência brasileira é feita em instituições públicas, portanto, sustentadas pelos cidadãos que precisam compreender como esse dinheiro retorna para a sociedade e por que é preciso cobrar os governantes para que esse investimento seja mantido. Além disso, em tristes tempos de negacionismo científico e excesso de informação duvidosa na internet, a divulgação científica por parte de universidades e instituições de pesquisa contribui para esclarecer a população de forma correta. Para falar sobre esse assunto e as iniciativas de divulgação científica na USP Ribeirão Preto, o USP Analisa recebe mais uma vez a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, Carolina Aires, o integrante do projeto de divulgação científica Ilha do Conhecimento, Robson Amaral, e o integrante do projeto de divulgação científica Vidia Academics, o Assim Said. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao USP Analisa. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, Robson, assim também, por compartilhar esse momento. É muito bom voltar aqui para a gente poder conversar desse assunto tão importante que é a divulgação científica. Obrigado, Thaís. Obrigado, Iá. Como a professora Carolina disse, sempre é bom a gente falar sobre divulgação científica. Então, estamos aqui sempre que precisarem. Obrigado, gente. É sempre bom estar junto de vocês aqui, falando sobre esse assunto extremamente importante agora na pandemia. E vamos lá. É isso aí, assim, estamos distantes fisicamente, porém juntos aqui no nosso USP Analisa. Bom, desde o ano passado, com a pandemia de Covid-19, houve uma intensificação da divulgação de ciência, não apenas por parte das universidades e centros de pesquisa, mas também pelos próprios cientistas. A gente viu figuras que antes eram mais conhecidas somente no meio científico ganharem espaço na mídia e até mesmo nas bancadas de telejornais. Eu queria que vocês fizessem um balanço da importância dessa atuação, não apenas dentro do contexto da Covid, mas para a sociedade de uma forma geral. Eu acredito que a pandemia de Covid, ela realmente estabeleceu novos patamares para a ciência falar. As estratégias que foram utilizadas foram as estratégias das mídias sociais, né, das mídias televisivas, que antes da pandemia eram consideradas pouco adequadas, se comparadas com o rigor da ciência, com o rigor no qual a ciência é desenvolvida, né? Então, essa teoria caiu. Agora a gente tem, muito pelo contrário, né? Agora a gente tem estratégias de mídias televisivas e de mídias sociais sendo utilizadas para explicar, para falar sobre a ciência, para desmistificar a ciência, para combater as fake news. Então eu acredito que nesse ponto de vista a gente teve uma mudança muito radical antes e depois da pandemia e uma forma diferente também dos próprios cientistas se adaptarem e conseguirem se comunicar também nessas mídias. E a gente sabe que para quem faz ciência, conseguir ultrapassar as barreiras de comunicação é um desafio muito grande. E esse desafio está sendo aceito pelos cientistas de uma forma geral, então é muito interessante notar a importância que isso está assumindo cada vez mais no nosso dia a dia, né? Tanto para os cientistas como para a própria sociedade mesmo. Exatamente, eu concordo com o que a professora Carolina disse, e realmente a gente tem visto uma onda muito interessante, né, muito bacana, do interesse da sociedade também com relação, então, ao que os cientistas estão fazendo. Hoje, se você procura no Google, né, ainda hoje, se você joga no Google cientistas, você vai ver aquela imagem muito caricata do cientista, né, que sempre vai ser um estereótipo de alguém de branco, provavelmente, né, que faz alusão ao jaleco, dentro de um laboratório, que muitas vezes é algo muito distante, né, aquele imaginário que a população e que a sociedade tem. E isso é comum, isso é, na verdade, uma coisa que vem sendo historicamente construída, né, querendo ou não, esse distanciamento que a gente tem ainda com relação ao fazer ciência, quem faz ciência, né, os cientistas e a sociedade. Por isso tem muitas páginas, né, de divulgação científica
que movimentos, né, que nem o hashtag Eu Pareço um Cientista, que começou a bombar muito ano passado em algumas redes sociais, então isso foi muito legal para dar cara, né, de quem são os cientistas ali brasileiros, né? Isso também durante a pandemia acabou alcançando patamares também bem maiores, assim como também a página Nunca Vi um Cientista, outra página muito legal de divulgação, mas que tem esse caráter, esse objetivo de mostrar, né, o cientista. E realmente, eu acho que tem uma matéria, na verdade, até da agência FAPESP, né, de junho do ano passado, que ela vai falar sobre isso, né? O título é O Novo Protagonismo da Ciência no Pós-Pandemia. Até o professor Zago fala que a gente tem que intensificar realmente esses mecanismos de comunicação com a sociedade para informar, né, e ouvir o que ela espera da ciência. E isso é aquilo que a gente diz, antes tarde do que nunca, né? Então, não só por causa da pandemia a gente tem que fazer isso, mas eu acho que foi uma brecha ali que a gente encontrou, então, para melhorar ainda mais essa conversa e mostrar, então, para a sociedade o que realmente o cientista faz, né, dentro do laboratório. E mais ainda, né, quem financia a pesquisa, né? A gente sempre tem que lembrar que é a sociedade. Então, parte ali, sim, de um certo, não digo uma obrigação, talvez, mas considerar realmente, né, passar para a sociedade o que a ciência faz. Não, eu concordo exatamente com tudo. É uma explicação, eu acho que engloba quase toda a revolução que está sendo feita na divulgação científica nos últimos 2 anos, né? Eu acho que uma coisa que eu adoraria complementar é que, além do protagonismo, a gente está conseguindo, a população que não está no meio acadêmico consegue conversar com os cientistas. Então, por exemplo, no Twitter, eu ingressei no Twitter no começo do ano para fazer divulgação científica, né? E eu nunca tive contato com tanta gente na minha vida para falar sobre ciência. E eu nunca imaginei que, por exemplo, eu conseguiria falar com pessoas que estão na frente de pesquisas sobre vacinas, de pesquisas sobre a epidemiologia da P1, que todo mundo está preocupado. Então, isso é muito interessante porque democratiza o conhecimento e realmente quebra aquela torre de marfim que todo mundo fala em palestras sobre divulgação científica, né? O meio acadêmico foi criado nessa torre de marfim e aí a gente não consegue conversar com essas pessoas. Mas as redes sociais, principalmente o Twitter, né, muda bastante esse paradigma, né? Eu acho que o futuro realmente da divulgação científica e da ciência no geral, né, é muito mais próximo da realidade das pessoas do que antes, né? E isso é muito legal. E só para complementar, né, um pouco até o que a Thaís puxou, fora da pandemia também, eu acho que isso a gente pode ir construindo, né, já está na hora da gente construir realmente essa cultura da sociedade se importar, né, com a ciência que é feita, ou como que a ciência é feita, porque na pandemia até que é fácil a gente falar sobre ciência, porque é aquilo que a gente considera, a gente chama de ciência aplicada, e então quando a gente vai falar da ciência básica, né, eu não gosto muito desse termo, mas aquela ciência que não é tão aplicada, que é feita dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa, acaba ainda sendo mais distante ainda, né, para as pessoas entenderem. E lógico, tudo é uma construção da ciência, né? Então aquelas pesquisas que são consideradas mais básicas lá na frente vai resultar em alguma coisa de um impacto maior ali na sociedade. É importante essa fala do Robson, porque é verdade mesmo, falar da pandemia é praticamente natural. E muito dessas iniciativas de falar sobre a pandemia veio também do inconformismo dos cientistas em receber tantas fake news ao mesmo tempo, né? Então eu acho que essa questão ela nasceu um pouco também do inconformismo. Só que agora ela saiu um pouco dessa questão do inconformismo e está vindo mais para a questão estrutural, que é aquele espaço que foi criado para divulgação científica, que eu acho muito difícil agora os cientistas abandonarem esse local, esse espaço, porque assim eles perceberam que adaptando, usando analogias para explicar conceitos complexos, que eles conseguem ser ouvidos e entendidos, que isso tem uma repercussão. Essa é uma aquisição que não tem mais volta. Eu acho que é uma conquista, né? Então, dificilmente também, depois que a pandemia passar, a gente vai continuar falando de outras doenças, talvez endêmicas, talvez pandêmicas, de outros processos, né, relacionados com ciência, que não vão ficar restritos à discussão que a gente está tendo agora nesse contexto da pandemia, né? Então, acho que é bem importante essa fala do Robson mesmo. É como se a pandemia tivesse expulsado a gente da bolha. Porque a gente está acostumado a falar, fala o tempo inteiro, não para de falar, é o que o professor Kleber Del Claro fala muito bem, que eu gosto muito quando ele usa a analogia, ele fala das fofocas científicas, né? Então a gente está sempre fofocando cientificamente, só que através de artigos, através dos nossos pares, congressos científicos super sérios e tudo mais, né? Então falar é o que a gente gosta, mas o falar simples é que é o desafio, o falar para quem não faz parte da sua bolha, e a pandemia meio que explodiu as bolhas, assim, né? Então a gente está falando, por exemplo, a gente está falando de princípios de RNA, por exemplo, de vacinas de RNA para crianças de 11 anos. E isso não seria muito comum a gente olhar como algo rotineiro. E agora, sim, a gente tem essa capacidade graças a esse espaço, né, que foi criado.
E a professora Carolina comentou a respeito das fake news, eu ia justamente puxar essa questão, porque a gente ainda, infelizmente, né, vê um movimento muito intenso de disseminação dessas informações falsas sobre ciência e principalmente sobre saúde agora na pandemia. Como que vocês analisam a atuação da divulgação científica no combate a esse movimento? É uma coisa muito interessante como as fake news são tratadas pela comunidade científica, porque é muito difícil você encontrar alguma fake news que já não foi rebatida, agora depois de um ano de pandemia. Falando de fake news relacionadas à vacina, à Covid-19, a gente tem muito conteúdo para combater as fake news, mas o problema é que esse conteúdo não chega nas pessoas, ou quando chega, ele encontra aquela barreira cognitiva, aquela barreira política, todo o contexto social que a gente está inserido, e isso bloqueia, isso limita bastante a assimilação daqueles conceitos científicos que estão combatendo uma fake news nas pessoas. A divulgação científica tem feito um trabalho enorme no combate às fake news. Todos os projetos estão aqui, né, que a gente está relacionado, a União Pro Vacina, que é a junção de vários grupos de divulgação científica, mostra que a gente consegue produzir bastante conteúdo para combater as fake news. Mas, assim, é muito difícil você conseguir convencer uma outra pessoa de que aquilo está errado, aquela fake news é mentirosa. Eu não consigo ver alguma alternativa realmente efetiva que não envolva a política, que não envolva a discussão geral do governo, por exemplo, né? Então, no momento que você tem um governo que está rebatendo aquela fake news, ou que está, no caso, ultimamente, né, tem disseminado muitas fake news, fica difícil para a população saber o que é verdade e o que é mentira. E aí, quando você tem, nesse momento, uma desestabilização das instituições que são os vetores da ciência, por exemplo, a Anvisa, que está, enfim, agora tem toda essa briga com a vacina da Sputnik, ou outras instituições, como realmente o Ministério da Educação, quando a gente mina a confiança nessas instituições, a gente perde totalmente a credibilidade quando a gente vai conversar com a população. Então, por exemplo, se o Ministério da Saúde ou o Ministério da Educação produzir algum material que está combatendo fake news, a gente mandar para a pessoa e falar, então, postaram isso daqui, tá certo, tá vendo? Só que aí a pessoa pode falar, mas tá totalmente errado porque tem outras pessoas falando o contrário, e daí? Sabe? O que é o CDC? O que é o Ministério da Saúde perto da minha tia do WhatsApp? Então fica meio difícil. Eu acho que a fala do Assim realmente é isso, né, que a gente tem vivenciado hoje com relação a essa disseminação descontrolada de fake news. E como ele mesmo mencionou, são várias dificuldades que a gente tem, então, nesse combate às notícias falsas. Mas se eu pudesse elencar, né, pra gente que faz parte desses projetos de divulgação científica, onde os dois pontos mais importantes, né, como também já foi mencionado nas falas da professora Carolina e do Assim também, o como e onde. Como e onde a gente vai fazer essa divulgação científica, né? Assim como a professora Carolina comentou, o como, a gente está falando da linguagem, então que linguagem que a gente está utilizando para passar esse tipo de informação? Então isso é um desafio ali que a gente tem que considerar quando a gente está falando de divulgação científica. A revista Pesquisa FAPESP, por exemplo, né? Ótima, maravilhosa, super cheia de conteúdo, né? Mas quem que tem acesso, por exemplo, à revista da Pesquisa FAPESP? Tudo bem, ela está lá na banca, né? Mas se as pessoas realmente vão lá e compram essa revista, se informam por ela, e quem tem acesso a ela, então, já que a gente está falando do onde, compreende o que está escrito ali, então agora a gente já está falando do como. E aonde as fake news estão, né? As fake news estão nas redes sociais, estão no WhatsApp. Aquela premissa que a gente usa ainda, né? De, você não pode se informar pelo WhatsApp, pela internet. A gente tem dito muito isso aos nossos pais, tem até uma piada com relação a isso. Que antigamente nossos pais diziam isso pra gente, tomar cuidado com o que a gente vê na internet, e hoje a gente começou no começo a usar essa frase do não, você não pode acreditar em nada que tá ali no WhatsApp ou no Instagram, né? E isso é um pouco falácia, gente. Hoje, todos os jornais, hoje tem uma página no Instagram, o Estadão tá no Instagram, o Folha de São Paulo tá no Instagram, então não é tanto o meio, né, ali onde a gente tá, a credibilidade, a professora Carolina falou também sobre isso, né, a credibilidade ali que a gente tem, então, desses meios e redes sociais, para onde a gente tá. É um problema eu me informar por um podcast? Não. Eu, por exemplo, toda manhã escuto o Café da Manhã da Folha ou o assunto do G1, mas é a fonte. Da onde vem isso? E aí, então, a gente vem nessa parte do não acreditar em algumas instituições que deveriam ter credibilidade. Uma questão também importante, só complementando, é que as fake news são muito sedutoras. É muito bom ouvir uma fake news. E é muito mais fácil eu imaginar que uma cebola atrás da porta, cravejados com 3 cravos, exatamente naqueles lugares, é sedutor. E me remete também a algo assim, eles não sabem que isso funciona. Então, deixa eu confiar na minha informação, na informação passada, por meus vizinhos, pelas pessoas que estão no meu entorno, porque elas estão me dando conselhos, elas estão tentando me ajudar. Então, acho que existe muito dessa questão das fake news mesmo sendo como se fossem um
apoio emocional para as pessoas até se sentirem parte de um processo. Olha, minha família toda fez isso e nunca pegou a Covid por causa da cebola. Ou então, assim, como o Assim Mesmo já trabalha muito, né, com essas questões do conspiratório. Então, se eu recebo um e-mail com as pessoas me falando coisas que estão parecendo que eu estou sendo enganado, então é melhor eu ficar esperto e acreditar nessa pessoa que está me passando essa informação privilegiada, porque ele está me privilegiando, então eu também tenho que demonstrar um certo agradecimento acreditando nessa pessoa. Então, existem também esses aspectos psicológicos que fazem parte da humanidade. Como a gente estava falando dessa questão das vacinas, né? Quando que apareceu a primeira fake news sobre vacina? Quando a vacina apareceu. A vacina foi inventada, já apareceu a primeira fake news sobre a vacina. Só que sempre foi uma voz predominante. Não existiam, como a gente também não existia, eu acredito, antes da pandemia, não existiam pessoas que pudessem falar rebatendo de uma forma simples. Poderia até aparecer pessoas falando, mas sempre numa postura muito superior, sempre numa postura de um patamar muito elevado e às vezes até desacreditando aquela pessoa como se ela realmente não soubesse nada sobre nada. Então, eu acho que existe também a questão da empáfia na ciência e eu acho que é importante a gente reconhecer que a Covid, que a pandemia tirou a gente desse lugar, inclusive com esforços profundos mesmo que eu vejo nos meus colegas pesquisadores, na tentativa de desmistificar, de falar de uma forma mais simples. A boa vontade de falar sobre o assunto exigiu também que a gente desconstruísse a fala do cientista e levasse isso para uma questão que pudesse ser tão informativa quanto a fake news parece ser. Então, acho que é um ponto importante também. E complementando essa parte que a Carol falou, eu achei muito interessante como ela dividiu antes e durante a pandemia, né? Antes esse trabalho de checagem de fake news era mais feito por jornalistas, né? Por agências de checagem como Os Fatos, Boatos.org, o E-Farsas também. O que eu acho que é legal, o que realmente a pandemia juntou também, foi a divulgação científica como uma ferramenta para pessoas, ou para cientistas, para as pessoas que não são cientistas, rebaterem as fake news com conhecimento científico mesmo, sabe? Então foi meio que uma imunização das pessoas em relação às fake news. É uma coisa bem bacana, porque agora que eu fui pensar realmente, assim, que o trabalho de combate às fake news, hoje não necessariamente precisa ficar com pessoas que são formadas ou fazem parte de alguma organização profissional de combate à desinformação. Nós mesmos somos multiplicadores da informação correta. Eu acho que isso daí é bem interessante para a gente dar uma olhada daqui uns 5 anos, daqui uns 10 anos. A gente ver como que isso evoluiu. E vocês três estão ligados a iniciativas de divulgação científica dentro da USP Ribeirão Preto, mas elas não são as únicas. Um encontro realizado pelo IEA Polo Ribeirão Preto em 2019 mapeou a existência de 19 iniciativas de divulgação científica no campus. Inclusive, no próximo dia 12 de maio, esse encontro vai ter sua segunda edição de forma virtual. Como que essas iniciativas de divulgação científica se conectam no campus e o que vocês acreditam que falta para uma interação maior entre elas? Realmente existem muitas ações de divulgação científica que são feitas e o que falta é realmente a gente juntar todo mundo, né? Então, muitas vezes, essas que já foram mapeadas e essas que a gente ainda pretende mapear, provavelmente fazem trabalhos talvez até para o mesmo público-alvo, mas a gente não sabe ainda. Então, de repente, o fato de conhecer melhor o trabalho do outro, né, nesse encontro, nesse mapeamento que está sendo proposto agora, como foi feito em 2019, fazer um segundo mapeamento, rastreando todas essas ações, provavelmente vai contribuir para que as pessoas se juntem e até conectem melhor seus conteúdos, porque se eles, por exemplo, forem direcionados para o mesmo público-alvo, a gente pode, inclusive, ampliar o espectro de alcance dessas atividades, porque existem atividades desde informática até neurociências. Então, assim, é um espectro muito grande, né, de ações. Então, eu acho que o que falta mesmo é a gente se juntar, porque cada grupo já tem sua iniciativa individualizada, muito bem estruturada, com pessoas super competentes à frente dos trabalhos, que conhecem, que se interessam e que gostam de falar sobre ciência. Então, só falta juntar mesmo. Também como exemplo, né, eu posso falar aqui com o Robson, quando a gente começou a União Provacina, quando a gente foi convidado pelo IEA para juntar outras iniciativas para formar a União Provacina, a gente já estava conversando e produzindo material em conjunto, né?
Antes mesmo da União Pro Vacina, a gente já tinha feito, acho que, um material sobre a Amazônia, né? A União Pro Vacina mostrou como que a união de iniciativas de divulgação científica realmente é eficaz, tanto no combate da desinformação, quanto na produção de material educativo. E isso também se ampliou ainda mais com a integração de outros grupos que não são só da USP, né? Ribeirão Preto, como o Movimento Todos pelas Vacinas, quando juntou o Instituto Questão de Ciência, o Observatório Covid-19, Rede Análise Covid. Então, pessoas do Brasil inteiro juntos por um mesmo objetivo, que era levar a informação correta e responder a questões sobre vacinas logo no começo do processo de vacinação aqui no Brasil, né? Então, logo em janeiro, eu nunca tive num grupo com tanta produção de conteúdo em pouco tempo. Então, nada disso que a gente conseguiu, eu acho que em algum outro momento a gente vai discutir mais sobre Todos pelas Vacinas, desses movimentos, mas a gente nunca conseguiu produzir ou responder tantas perguntas de uma forma tão rápida quanto quando a gente fazia a União Pro Vacina quando era poucas pessoas, né? Então, eu acho que essa junção que vai ter pelo Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto vai ser muito interessante, porque a USP, aqui a gente está num campus que está voltado para a saúde, né? E isso no momento que a gente está numa calamidade de saúde pública é muito, muito importante, é muito útil. Eu acho que, realmente, acho que se a gente pode colocar um outro ponto aí essencial, né, que esse momento permitiu, foi isso, a união desses projetos de divulgação científica. Isso foi maravilhoso. E, né, assim comentou, e realmente a gente tem o grupo lá do WhatsApp, que é muito rápido, é dinâmico, então é como esse conteúdo é formado. Infelizmente, né, assim, a maioria da gente, às vezes, não consegue ter um tempo suficiente para se dedicar tanto à divulgação científica como a gente gostaria. A gente tem nossos outros afazeres, né, a gente tem ali nossas outras ocupações, e muitas dessas pessoas que estão nesses projetos não têm a ocupação principal a divulgação. Então, quanto mais a gente puder, né, eu falo mesmo, otimizar esse tempo é melhor. A gente juntar esses pequenos projetos, nossa interação é realmente muito bacana. Tudo bem, meu público pode ser de divulgação científica dentro da USP de Ribeirão Preto, que são voltados, por exemplo, para meninas de ensino básico, médio, né, das escolas públicas, por exemplo, ensinar ciência para as futuras cientistas ali. Tá, a gente pode fazer um conteúdo, por que elas não podem usar, por exemplo, um conteúdo que o William fez, o Vidia fez, outro projeto fez, sobre vacina, adaptar esse conteúdo para o público delas, né? Então é uma utilização. Eu acho que essa integração ela só tem a trazer realmente bons frutos aí. Tanto é que você pode produzir uma informação e ela pode ser adaptada para qualquer contexto, né, como o Robson falou. Então, se em algum momento a gente tiver que falar sobre máscaras, o que a gente está falando sobre máscaras, né, a gente não precisa esperar um grupo fazer ou a gente mesmo ler todas as revisões, todos os artigos possíveis e produzir um conteúdo de qualidade. A gente pode usar o conteúdo de outros divulgadores científicos, de outros grupos, e otimizar e melhorar para o nosso contexto, né? Então, eu acho que isso daí é muito importante mesmo. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre as iniciativas de cada um, né? Queria começar pela professora Carolina. Professora, você teve aqui no passado no USP Analisa falando sobre as iniciativas de divulgação científica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP durante a pandemia. Quase um ano depois da gravação daquela entrevista, quais foram os resultados que vocês alcançaram com esse trabalho e que outras iniciativas vocês estão desenvolvendo no campo da divulgação científica? A gente teve vários avanços em relação às mídias que a gente estava trabalhando, né, em termos de aumento de alcance de público, e isso é algo muito importante, né? A gente também foi convidado para participar de outras iniciativas relacionadas também à questão da divulgação científica, como, por exemplo, a Rede Nacional do Combate à Desinformação, que é uma entidade muito importante que reúne mais de 80 projetos de iniciativas diferentes também com essa finalidade de combater a desinformação no Brasil. O próprio IEA mesmo, que nós acabamos estreitando os nossos contatos, né? Inclusive gerando essa proposta de fazer um novo trabalho voltado mesmo para a divulgação científica, mas eu acho que o que mais foi importante, Thaís, para mim, nesse um ano de trabalho, foi a formação de alunos. Então, por exemplo, a gente tem aqui o próprio Assim, né, que a gente já desenvolveu um relacionamento assim científico de alto nível, digamos assim. Você observar todo o trabalho que foi desenvolvido, então isso não tem preço. Dentro do nosso grupo também, a gente tem outros alunos que são nossos colaboradores, né, alunos de graduação, que são nossos colaboradores, e a gente viu também uma grande aquisição de conhecimento da parte deles.
Então, agora a gente consegue, por exemplo, dar um artigo científico para um aluno de graduação que está no 2º ano, ensinar como ele decodifica aquele artigo científico, plantar nele a semente do pensamento crítico científico, e esse aluno traduzir um artigo que aparentemente é complexo num post de Instagram, num post do Twitter, num vídeo para colocar no YouTube ou num vídeo para colocar no Facebook. Então, essa para mim foi a maior aquisição, a diferença na vida dos alunos, na formação dos alunos. E muitos relatam, quem está comigo há 1 ano, a maioria dos que estão comigo há 1 ano já querem ficar mais 1 ano também. Querem também desenvolver seus TCCs, trabalhos de conclusão de curso na linha de divulgação científica. Querem continuar porque acreditam no trabalho, porque estão vendo que estão fazendo a diferença. Então, para mim, além da gente ter essas outras conquistas, né, referentes à abrangência mesmo do trabalho dentro e fora da faculdade, a maior aquisição realmente é ver que essa semente da divulgação científica foi plantada também em outros alunos que podem, no futuro, depois de formados, também desenvolver outros trabalhos e ir ramificando tudo isso num grande trabalho coletivo. E a gente espera que essa iniciativa se multiplique, né, professora? Porque é muito importante, não só para a nossa universidade, mas para toda a sociedade. Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao final, mas a gente continua na próxima semana essa entrevista sobre divulgação científica com a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Carolina Aires, o integrante do projeto de divulgação científica Ilha do Conhecimento, Robson Amaral, e o integrante do projeto de divulgação científica Vidya Academics, o Assim Said. E se você quiser saber mais informações sobre o encontro virtual de grupos e projetos de divulgação científica no campus Ribeirão Preto da USP, que a professora Carolina mencionou aqui e que será realizado no próximo dia 12, é só entrar no site do IEA Polo Ribeirão Preto, no endereço sites.usp.br/IEARP. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.